Olá, tudo bem? No direito penal, em especial em teoria geral do crime, é muito importante a gente entender o que são requisitos genéricos do crime, requisitos específicos ou elementares de um crime e circunstâncias do crime. Nós precisamos ter isso de forma muito clara na nossa cabeça. Requisitos genéricos, requisitos específicos e circunstâncias, porque isso é importante para a gente entender a teoria do crime. E o que são requisitos genéricos do crime? A majoritária doutrina entende que crime é a soma de três elementos. Crime é um fato típico, ilícito e culpável. E é interessante que a gente estuda dentro do fato típico conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Depois nós temos a ilicitude, e a ilicitude nós entendemos que um fato típico, em regra, ele é ilícito. O fato típico só não é ilícito se existir uma excludente de ilicitude, e aí eu posso aqui entender as excludentes de ilicitude previstas no Código Penal e também algumas outras excludentes de ilicitude que estão fora do rol do Código Penal. As que estão no Código Penal são estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. E ainda temos a culpabilidade. Então temos fato típico, ilicitude e culpabilidade. A culpabilidade é um juízo de reprovação feito àquele agente que cometeu um fato típico e ilícito. Então o sujeito comete um fato típico. O fato típico, em regra, é ilícito ou antijurídico. O fato típico só não será ilícito ou antijurídico se existir uma excludente de ilicitude, seja uma excludente de ilicitude prevista no Código Penal, ou seja, até mesmo uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. E aí, há uma reprovação aplicada a esse agente em razão dele ter praticado um fato típico e antijurídico, que é o terceiro elemento do crime, que se chama culpabilidade. Então vejam que para ser aplicada essa reprovação ao agente, tem que estar presente no terceiro elemento do crime todos os elementos da culpabilidade. A imputabilidade, a potencial consciência de ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Se faltar um desses três elementos, um apenas, não vai haver culpabilidade, não tendo o terceiro elemento do crime, a gente não tem presente os requisitos genéricos do crime, não haverá crime. Então, o primeiro passo ao analisarmos a teoria geral do crime, ao analisarmos o conceito analítico de crime, é identificar os requisitos genéricos do crime. Para existir crime, tem que haver esses três elementos: fato típico, ilicitude e culpabilidade. Faltando qualquer um desses três elementos, não haverá crime. E é interessante que você só deve analisar a ilicitude se o fato típico estiver presente. E se você só deve chegar à análise da culpabilidade se o fato típico estiver presente e também se a ilicitude estiver presente. O que eu quero dizer com isso? Existindo uma conduta praticada por um agente criminoso. Se o agente criminoso pratica um fato típico, mas esse fato típico, por exemplo, matar alguém, foi praticado amparado em uma excludente de ilicitude, por exemplo, legítima defesa, e também observa-se que logo após esse agente criminoso, potencialmente criminoso, ele é inimputável, eu tenho nesse caso concreto um fato típico, mas tem uma excludente de ilicitude, que é a legítima defesa, e também tem uma excludente de culpabilidade, que é a inimputabilidade, que exclui a imputabilidade. Neste caso, eu tenho que absolver o agente com base na legítima defesa. Eu não posso aqui analisar a culpabilidade, porque já não existia a ilicitude, que é o segundo elemento do crime. E eu só devo analisar a culpabilidade se estiverem presentes os dois primeiros requisitos genéricos do crime, que é o fato típico e ilícito. Então, para eu chegar a analisar a culpabilidade, eu tenho que ter um caso em que esteja presente o primeiro elemento do crime, fato típico, o segundo elemento do crime, ilicitude, e aí então eu analiso a culpabilidade. É errado analisar a culpabilidade se o fato típico foi praticado amparado em uma excludente da ilicitude. Porque se eu não tenho ilicitude, eu já absolvo
com base na legítima defesa, que é uma excludente de ilicitude, e não chego nem a analisar o terceiro elemento ou terceiro requisito do crime. Então, esses três requisitos são requisitos genéricos do crime. Isso significa dizer que em todo crime deve ser analisado esses três elementos ou esses três requisitos genéricos: fato típico, ilicitude e culpabilidade. Se eu tenho um fato típico e um fato ilícito, mas não tenho a culpabilidade, eu não tenho crime, eu tenho apenas um fato injusto, mas eu não tenho crime. Eu só terei o crime se estiverem presentes esses três requisitos. Eu analiso primeiro o fato típico, estando presente o fato típico, eu analiso a ilicitude, estando presente a ilicitude, eu analiso a culpabilidade. Estando presente a culpabilidade, estará presente o crime. Esses três elementos, fato típico, ilícito e culpável, são requisitos genéricos do crime. Entretanto, esses requisitos genéricos do crime, eles se manifestam em cada crime através de requisitos específicos, chamados de elementares do crime. O que significa elementares? Elementares do crime significa dizer que se eu tirar uma elementar do crime, esse crime vai desaparecer. E aí, esse crime desaparecendo, ele vai provocar uma atipicidade absoluta ou uma atipicidade relativa. Então, se eu tirar uma elementar do crime, que é a forma com que esses requisitos genéricos se manifestam em cada crime, o crime vai desaparecer. Por isso que ele é, esse requisito, esse elemento, ele é elementar do crime. Então, se, por exemplo, no artigo 319 do Código Penal, que prevê o crime de prevaricação, se eu excluir do crime do 319 a figura do funcionário público, esse crime do 319, ele desaparece. Não há mais prevaricação. Porque a prevaricação, ela é um crime que tem como elementar a figura do funcionário público. Se eu tiro o funcionário público, não há mais o crime de prevaricação. Agora, excluindo uma elementar, pode ser que o crime desapareça, mas surja um outro crime. E aí nós estamos falando de atipicidade relativa. É o que acontece, por exemplo, no crime de apropriação indébita comparado com o peculato. O peculato, do artigo 312 do Código Penal, é exatamente o crime de apropriação indébita, entretanto praticado por funcionário público. Se eu tirar a figura do funcionário público do artigo 312 do Código Penal, o crime de peculato ele vai desaparecer, mas vai surgir um outro crime que se chama apropriação indébita do artigo 68 do Código Penal. Então é muito fácil identificar uma elementar do crime. Eu estando diante de uma elementar do crime, ou chamado também de requisito específico do crime, de como aqueles três requisitos genéricos se manifestam em cada crime, se eu excluir a elementar do crime, eu tenho duas consequências. Posso ter duas consequências. Ou vai existir a atipicidade absoluta, o crime, a conduta que antes era um crime, passa a ser um não crime, por exemplo, 319, prevaricação, se eu tiro funcionário público, o fato passa a ser atípico. Ou pode haver uma atipicidade relativa, artigo 312 do Código Penal. Se eu tiro a elementar do funcionário público, o crime de peculato desaparece, surge outro crime, o crime de apropriação indébita. Então, excluindo uma elementar, eu posso produzir dois efeitos possíveis. A tipicidade absoluta, o crime deixa de ser crime, ou a tipicidade relativa. O crime deixa de ser aquele crime e passa a constituir um outro crime. Agora vejam que o crime inicialmente analisado, ele desaparece. Por quê? Porque a elementar é essencial para caracterizar o crime analisado. Se eu excluo uma elementar, o crime que está sendo analisado, ele vai desaparecer. E aí, ele pode produzir uma atipicidade relativa ou uma atipicidade absoluta, mas o crime inicialmente analisado, ele desaparece. Então a elementar tem essa característica. Se eu tirar a elementar daquela determinada figura típica, aquele crime vai desaparecer. E vai desaparecer e produzir uma possível consequência.
Ou vai desaparecer e vai surgir um novo crime, ou vai desaparecer e surgir um não crime. Outra coisa diferente são as circunstâncias. Então, o que são as circunstâncias? São determinados dados que, agregados à figura típica fundamental, têm a função de aumentar ou diminuir a pena. Se eu tirar uma circunstância, o crime não vai desaparecer, vai apenas interferir na quantidade de pena aplicável a esse crime. Então, por exemplo, o furto é um crime. Se o furto for praticado durante o repouso noturno, a pena aplicada ao furto ela é mais grave porque foi praticada diante de uma circunstância que aumenta a pena do crime, que é o repouso noturno. Como que eu vou saber que se repouso noturno é uma elementar ou é uma circunstância? Eu risco daquele crime analisado o repouso noturno. Vejam que se eu riscar o repouso noturno do furto, o furto não vai desaparecer. Apenas o furto, que era mais grave, ele passa a ser menos grave. Então percebam que quando eu risco uma circunstância, o crime permanece inalterado, havendo apenas variação na pena, mas o crime continua existindo. Totalmente diferente da elementar. Se eu risco a elementar, o crime inicialmente analisado desaparece. E aí pode surgir um não crime ou um outro crime. Se eu riscar uma circunstância, o crime inicialmente analisado não desaparecerá. O que vai apenas é interferir, o que vai ocorrer apenas é a interferência na quantidade da pena inicialmente aplicada àquele crime que estava sob análise. Então, são coisas diferentes que precisam ficar muito claras para quem está estudando teoria do crime. Uma coisa é o que se chama de requisitos genéricos do crime. Fato típico, ilícito e culpável. Só vai existir crime se existir um fato típico, ilícito e culpável. Qualquer crime. Por isso que são requisitos genéricos do crime. Esses requisitos genéricos, eles se manifestam em cada um dos crimes através de requisitos específicos, mas continuam sendo requisitos. Daí se falar em elementares daquele crime. Se eu riscar uma elementar de um crime que está sendo analisado, riscar essa elementar produzirá um efeito. O crime desaparecerá. E aí poderá surgir um novo crime ou um não crime. Outra coisa são as circunstâncias. As circunstâncias são dados acessórios, secundários, que apenas vão interferir na quantidade de pena aplicada para aquele determinado crime que está sendo analisado. Se eu riscar uma circunstância, o crime não vai desaparecer. O que vai apenas ocorrer uma modificação na pena, para mais ou para menos. Eu espero que eu tenha colaborado para os seus estudos de direito penal. Se você está gostando dos vídeos que eu estou colocando neste canal, eu peço para que você analise a possibilidade de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e partilhar com os alunos que estão estudando para concurso, estão estudando para OAB, concurso público, a existência desse canal para a gente atingir cada vez mais pessoas. Um grande abraço.